Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, né? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o ser humano no centro das atenções, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre renascimento, as transformações da arte que aconteceram e a gente vai produzir arte, como sempre, tá? Vamos lá então? Vem comigo! Então assim, gente, quando a gente fala que o ser humano no centro das atenções, a gente pode ter várias definições, tá? Então, a primeira que eu vou colocar aqui para vocês tá lá na página 12 da apostila de vocês, tá? Não se assustem, tá? Então, é uma obra de Da Vinci, então a gente vai falar do homem vitruviano, tá? Então, o que ele quer dizer? Ele tem esse desenho do corpo humano, tá? Então, o corpo como ele realmente é, por isso o corpo nu, tá? Aí ele faz a circunferência, então o que está em redondo significa o umbigo, tá? Então, ele quer dizer o quê? O umbigo do ser humano. E aí, esse quadrado é a representação do espaço. Então, ele diz assim, que o ser humano, como ele é. Então, a libertação do ser humano, tá? Então, quando a gente começa a falar lá de renascimento, é sobre essa transformação que a gente vai falar, tá? Porque o que acontecia? Antes do Renascimento, as pessoas não tinham liberdade de expressão. Pós-Renascimento, que acontece na Idade Média, essa expressão começa a surgir, tá? Então, os artistas começam a se inspirar, tá? E conseguem assinar as suas próprias obras, coisas que não aconteciam antes, ok? Então, assim, ó, Renascimento é um movimento que se destacou, né, durante a Idade Média, foi marcado pela valorização do ser humano, levando ao grande desenvolvimento do conhecimento científico. Então, foi nesse momento que o homem começa a se reconhecer como obra de arte, tá? Além disso, desenvolve-se na medicina, tá? Astronomia, principalmente, tá? Então, são grandes descobertas. Aí, no centro das atenções, nada mais natural que a figura humana se tornasse um dos temas principais da arte. Então, por isso que a gente vê ali a representação do corpo humano, tá? Retratos encomendados por nobres ou comerciantes endinheirados passaram a ser o ganha-pão de muitos pintores. Então, o que acontecia? Os pintores, eles não conseguiam fazer sua pintura e sobreviver com ela. Pós-Renascimento, eles conseguem começar a sobreviver. Então, as pessoas que eram consideradas as endinheiradas, as poderosas, elas encomendavam quadros, tá? E aí, esses artistas iam, pintavam esses quadros nas suas casas, ok? E aí, eles começam a assinar e ganhar dinheiro dessa forma, tá? Então, assim, ó, como os artistas começam a ir nas casas e produzir sua arte, então eles precisam de algo para ajudá-los. Então, o que eles fazem? Nessa época, surgem os cavaletes, tá? Então, os cavaletes são estruturas onde eles conseguem colocar os seus quadros, tá? E aí, apoiar as suas tintas também, tá? Então, ó, puderam assim deixar os seus ateliês para pintar em diversos locais. Então, se ele queria reproduzir uma paisagem, ele levava seu cavalete até esse lugar, pegava suas tintas e conseguia fazer a representação. Se fosse para representar pessoas, também conseguia, tá? Aí, ó, nesse período, a autonomia surgiu, tá? Então, a grande autonomia por quê? Pode ir de um lugar para o outro sem ninguém julgar, tá? E aí, esses artistas têm a liberdade. Então, essa liberdade de assinar suas obras, surgem novas cores de tintas, tá? O principal desenvolvimento ali, então, vai ser o cavalete, que é essa primeira imagem, e a tinta a óleo, tá? Então, a tinta a óleo, ela começa a surgir novas cores. Então, essas cores vão surgindo e eles vão notando que conforme eles vão misturando as cores, surgem novas cores, tá? Então, isso também faz parte lá da fotografia. Então, na fotografia, as cores não se mesclam? Isso também acontece na pintura, e um complementa o outro, ok? Aqui, eu coloquei para vocês alguns quadros renascentistas, né? Então, assim, ó, uma característica. Os artistas, além deles fazerem as características das pessoas ou da paisagem, eles usavam as suas próprias características, ou em algumas pinturas, eles até colocavam eles num canto fazendo a arte. Então, era como se tivesse um espelho no ambiente
e esse artista se representava no cantinho, tá? Uma das obras mais conhecidas de Leonardo da Vinci é a Mona Lisa, né? Então, a Mona Lisa, lá no início do nosso capítulo, a gente trabalhou sobre ela com a selfie, tá? Então, foi feita durante o Renascimento e é muito famosa até hoje, tá? É uma das obras mais visitadas no museu, tá? Então, aqui, gente, nessa próxima obra, a gente tem a mistura da questão religiosa e a questão humanista, tá? Então, a representação ali dos anjos, tá? Com o corpo humano. Então, representação do corpo nu, tá? E as pessoas ali, ok? Agora, a gente vai falar da dança como uma expressão do eu. O que ela tá dizendo? O que será que é isso, né? Então, a gente vai falar assim, ó, que vimos que um autorretrato pode ser uma selfie. Lembra que vocês fizeram uma selfie e produziram um autorretrato, né? Ou a pintura de vocês? Mas você consegue imaginá-lo como uma dança? Será que dá certo? Eu acho que dá, hein? Vocês sabiam que é possível? Então, ó, nas diversas linguagens da arte, é comum que os artistas recorram a elementos da própria vida para criar suas obras, tá? Então, o artista vai ver algo que ele está passando na sua vida, algo que possa estar acontecendo no mundo, e ele vai conseguir retratar, seja através da pintura, seja através da expressão corporal, que pode ser o teatro, ou a dança. Então, a gente vai fazer de que forma? A gente vai fazer agora através da dança, tá? Então, assim, eu vou deixar a atividade aqui para vocês, tá? Então, ó, você vai escolher lá um acontecimento da sua vida. Algo que seja marcante. Pode ser triste? Pode. Pode ser feliz? Pode, ótimo. Você vai escolher o que é da tua preferência, tá? Então, ó, primeira coisa, você vai escolher esse acontecimento. Depois, você vai escrever ele no caderno, como ele aconteceu, tá? E aí, você vai escolher um ritmo e uma coreografia, tá? Então, como que vai ser essa coreografia desse acontecimento da minha vida? Vai ser mais acelerado, mais lento? Vai ficar com você. Você vai escolher a melhor forma, tá? E aí, anota tudo isso e na próxima aula a gente vai conversar sobre como que foi essa experiência. Vocês vão me contar o que vocês escolheram, por quê, tá? E como vocês se sentiram fazendo isso. É como se fosse um autorretrato de um acontecimento pessoal seu, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda no Positivo On, que eu vou estar lá para responder vocês, tá? Juízo, fiquem em casa, se cuidem e obedeçam, tá bom? Beijos!